Nesse exato momento, sem perceber, você pode estar enfraquecendo a forma como o mundo te vê. E isso acontece todos os dias, nos detalhes. Não é sobre beleza, não é genética, não é idade. É comportamento repetido, postura diária e escolhas silenciosas que vão moldando sua aparência como um reflexo direto do seu estado interno. Talvez você já tenha sentido isso. Pessoas te tratam diferente, com menos atenção, menos respeito, menos abertura, e você não entende exatamente por quê. Você se vê em uma foto, em um reflexo, em uma chamada de vídeo e pensa: eu pareço mais cansado do que me sinto. Aos poucos, você começa a evitar câmera, evitar exposição, evitar se mostrar, como se o problema fosse você. Mas não é. O problema é que o corpo comunica antes da sua boca, e a sua aparência fala todos os dias, mesmo quando você não diz nada. Existe uma diferença brutal entre quem transmite presença e quem transmite desgaste. Quem transmite presença parece firme, seguro, confiável. Quem transmite desgaste parece sempre cansado, tenso, defensivo, mesmo sem querer. E aqui está a verdade que quase ninguém te diz. A aparência não é vaidade, é sinal. É o resultado visível dos hábitos que você pratica no automático. Hoje, você vai entender as 9 coisas silenciosas que destroem sua aparência aos poucos, sem barulho, sem aviso, e como eliminar cada uma delas usando princípios simples, práticos e estoicos, que devolvem controle, presença e respeito. Antes de começar, faça a primeira ação consciente. Comente: eu assumo o controle. Mesmo que você nunca comente, porque quem não age no pequeno, continua preso no mesmo padrão no grande. Agora sim, vamos começar. Primeiro, o estresse constante roubou quem você era. Existe um estado interno que define como você vive, reage e é percebido, mesmo quando nada de grave está acontecendo. Estresse constante. Não aquele estresse pontual de um dia difícil ou de uma semana pesada, mas o estresse contínuo, silencioso, que vira pano de fundo da sua vida. Você acorda já acelerado, passa o dia resolvendo coisas com o corpo tenso, deita cansado, mas não relaxa. O descanso não chega porque o alerta nunca desligou. Agora vem a parte que quase ninguém percebe. Você não vive assim porque a vida é dura demais. Você vive assim porque o seu corpo aprendeu a funcionar em estado de emergência, mesmo quando não há emergência nenhuma. Estresse constante não é emocional, é fisiológico. Ele aparece nos ombros sempre elevados, na respiração curta, na mandíbula travada, no rosto rígido, no olhar inquieto. Antes de você falar qualquer coisa, o seu corpo já comunica: pressa, tensão, impaciência, defensividade. Você não parece ocupado, parece sobrecarregado, e o mundo responde a isso. Pessoas estressadas são interrompidas mais, questionadas mais e desrespeitadas com mais facilidade. Não porque falam errado, mas porque o corpo delas comunica fragilidade sob pressão. É como viver com um alarme de incêndio ligado o tempo inteiro. Mesmo sem fogo, o barulho enlouquece, o corpo se desgasta e ninguém consegue pensar direito. Quando o estresse vira estado permanente, o cérebro entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência você não cria, não decide bem, não sustenta a presença. Você apenas reage. E aqui está uma forma de mudar isso dentro de você. O principal botão do estresse não é o pensamento, é a respiração. Respiração curta, presa ao peito, rápida, mantém o corpo em alerta. O cérebro interpreta perigo. O cortisol sobe, a tensão se instala. Você não pensa, estou estressado. Você respira estressado e o resto vem junto. Quando a respiração se aprofunda e desce para o abdômen, o corpo entende outra mensagem. Não há ameaça imediata. E quando essa mensagem chega, o estresse começa a ceder. O rosto relaxa, os ombros descem, a postura se abre, a voz desacelera.
Você passa a ocupar o espaço com calma, firmeza e controle, sem esforço. Isso não é relaxamento místico, é fisiologia básica. Atletas usam isso antes de competir. Militares treinam isso para não entrar em pânico. Oradores fazem isso para não travar sob pressão, porque quem controla a respiração controla o estado interno, e quem controla o estado interno não é governado pelo estresse. E aqui entra o exercício prático, simples e direto. 3 vezes por dia, pare por 1 minuto. Inspire profundamente pelo nariz, levando o ar até o abdômen. Expire devagar pela boca. Faça isso 10 vezes. Não é uma técnica sofisticada. É você avisando ao corpo que o perigo acabou. Com o tempo, algo muda. Você reage menos, se irrita menos, pensa melhor sob pressão. É respeitado com mais naturalidade. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o estresse constante deixou de comandar você. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque vive em estado de alerta o tempo inteiro. Quando o estresse deixa de ser o motor, a sua presença muda. E presença começa no ar que entra em você. Segundo, seu sono. Você já reparou em como você fica depois de dormir apenas 4 horas? Olheiras mais fundas, pele sem vida, expressão apagada, olhos sem brilho. É como acordar com o corpo ligado, mas o sistema inteiro em modo economia de energia. Agora imagine fazer isso não por uma noite, mas por meses, por anos. Isso não é só cansaço, é desgaste acumulado, disfarçado de rotina. Você não está só cansado, você está acelerando o envelhecimento do seu corpo sem perceber. Estudos mostram que uma única noite mal dormida pode adicionar de 5 a 7 anos à sua aparência percebida. Uma noite parece pouco, mas o corpo não calcula em noites, ele calcula em repetição, e repetição cria padrão. O corpo cobra juros, sempre, e sono ruim é dívida de longo prazo. Sêneca, um dos grandes estoicos, era obsessivo com o uso do tempo e incluía o sono como parte essencial da vida bem vivida. Ele dizia: não é que tenhamos pouco tempo de vida, é que desperdiçamos muito dele. Dormir mal é uma das formas mais silenciosas desse desperdício. Você economiza horas à noite e paga com anos de vitalidade depois. Dormir não é preguiça. Dormir é manutenção essencial. Durante o sono, sua pele se regenera, suas células se renovam, seu cérebro organiza memórias, emoções e decisões, e seu rosto literalmente se reconstrói. Privar-se disso é como rodar todos os dias com um carro sem óleo. Ele anda até quebrar, e o corpo funciona do mesmo jeito. Quem dorme mal não quebra de uma vez. Vai se desgastando aos poucos até normalizar o cansaço, a irritação, a falta de foco e a aparência abatida. Então você olha no espelho e vê olheiras que não somem, pele sem viço, expressão constantemente cansada, mesmo em dias em que não fez tanto esforço assim, rugas mais profundas do que deveriam. E aqui está a parte difícil de aceitar. Não é genética, é rotina. Os estoicos viam o sono como algo sagrado, não como luxo. Era preparação para o dia seguinte, não fuga do dia anterior. Dormir bem era uma forma de respeito próprio. Um corpo descansado pensa melhor, reage menos, decide com mais clareza. E se você quer corrigir isso, não precisa criar um ritual perfeito. Precisa criar um ritual possível. 30 minutos antes de dormir. Desligue todas as telas, sem exceção. Leia algo calmo e respire fundo por alguns minutos. Avise ao corpo que a batalha acabou. Durma de 7 a 8 horas. Não negocie com aquilo que sustenta todo o resto da sua vida. Pense assim: dormir bem é apertar o botão de reset do sistema. Quem não reseta, trava. E quem insiste em rodar travado, quebra. E aqui entra o desafio, não como teste, mas como prova. Hoje, ao acordar, tire uma foto do seu rosto.
sem filtro, sem ângulo favorável. Agora durma 7 horas ou mais por 7 dias seguidos. Apenas isso. E tire outra foto. Compare. A diferença não é sutil. Ela denuncia o quanto você estava vivendo abaixo do que o seu corpo suporta. Quem dorme melhor não vive apenas mais. Vive com mais presença, mais clareza e mais dignidade no próprio corpo. Terceiro, e o mais silenciosamente destrutivo, a sua postura. Não é ficar reto por educação, nem por estética, é porque se você vive curvado o dia inteiro, o seu corpo começa a assinar um recibo de cansaço antes mesmo de você perceber. É você negociando baixo com o mundo e ele te entregando o mínimo. Pensa comigo. Você está sentado ou em pé como alguém que aguenta o dia ou como alguém que se posiciona diante dele? Olhe para o seu corpo como se estivesse se observando de fora. Como estão seus ombros caídos para a frente ou levemente para trás? Observe seu pescoço. Ele está empurrando a cabeça para a tela ou alinhado com a coluna? Agora vem a parte que quase ninguém percebe. Você não faz isso por alguns minutos. Você faz isso por anos. O corpo aprende o lugar que você aceita ocupar e para ali. Você passa 12, 14, às vezes 16 horas por dia com o corpo fechado, encolhido, comprimido, ocupando menos espaço do que poderia, e o problema não é estético. O problema é a mensagem. Antes de você abrir a boca, seu corpo já disse tudo. Falta de presença, insegurança, alguém que está tentando passar sem incomodar. O corpo fala antes da mente ter chance de se explicar. Não é sobre beleza, é sobre presença. Você pode ter a melhor roupa, o melhor corte de cabelo, a melhor genética, mas se anda curvado, o mundo te lê como alguém que está pedindo licença para existir e, inevitavelmente, as pessoas te tratam diferente. Não porque as pessoas sejam más, mas porque seres humanos reagem a sinais de segurança ou fragilidade o tempo todo, mesmo sem perceber. Você não vale menos, mas está se apresentando como alguém que aceita pouco. Marco Aurélio escreveu em seu diário pessoal: a alma se torna tingida pela cor de seus pensamentos. Mas o que quase ninguém percebe é que o corpo também educa a alma, e muitas vezes educa primeiro. A neurociência confirma isso. Quando você permanece curvado, o tórax se fecha, a respiração encurta, a oxigenação cai, o cortisol sobe e o corpo entra em estado de alerta. O cérebro não interpreta isso como postura ruim. Ele interpreta como ameaça. Você não pensa, estou menor. Você sente que está menor. Quem vive nesse estado não precisa fracassar para se sentir derrotado. O corpo já colocou a mente nessa posição. A sua presença chega antes das suas palavras. É como tentar guardar algo valioso dentro de uma caixa amassada. Mesmo cheia, ela nunca parece inteira. A forma não sustenta o conteúdo, e o corpo curvado faz exatamente isso com você. Você pode ter valor, competência e intenção, mas transmite menos do que é, porque a estrutura externa não sustenta a força interna. E aqui está o ponto mais importante. A solução não é força, é consciência repetida. Os estoicos chamavam isso de prosoche, atenção vigilante ao momento presente. Na vida real, isso significa criar pequenos lembretes para não se abandonar ao longo do dia. Faça algo simples hoje. Coloque 5 alarmes no celular. Quando tocar, faça cheque direto. Ombros para trás, peito aberto, queixo paralelo ao chão, respiração descendo. Não é pose, é alinhamento. Parece simples, mas não é. Em 5 dias, você vai notar algo curioso. As pessoas te interrompem menos, te escutam mais e respondem diferente, porque presença muda o tom da sala sem você dizer uma palavra. O mundo não te trata melhor porque você pediu, e sim porque você parou de se diminuir. Isso é linguagem corporal aplicada à vida real. Juízes ajustam a postura antes de falar. Líderes fazem isso sem pensar.
Pessoas inseguras se fecham sem perceber. Quem aprende a sustentar o próprio corpo aprende, pouco a pouco, a sustentar a própria presença. E aqui vai o desafio prático. Nos próximos 3 dias, toda vez que você lembrar, ajuste sua postura conscientemente. Não para parecer alguém, mas para não abandonar quem você já é. E observe, o mundo reage de forma diferente quando você para de pedir licença para existir e começa silenciosamente a ocupar o seu espaço. Ninguém respeita quem se apresenta como opcional. 4. Reclamar cristaliza no seu rosto. Existe um hábito que envelhece mais rápido do que o tempo e quase ninguém percebe enquanto está acontecendo. É a reclamação. Pensa comigo. Quando você reclama, que expressão o seu rosto assume automaticamente? A testa franze. Os lábios se apertam, o maxilar tensiona. É o mesmo rosto de quem está segurando algo pesado por dentro. Agora vem a parte que quase ninguém considera. Você não faz isso uma vez ou outra. Você faz dezenas de vezes por dia. Agora imagine repetir exatamente esse mesmo movimento emocional 50 vezes por dia, todos os dias, por anos. Sabe aquelas linhas de expressão que você tem hoje? Aquela marca funda entre as sobrancelhas, aqueles vincos duros ao redor da boca? Isso não é apenas idade. É treino emocional repetido até virar forma. Epicteto tinha uma frase que desmonta tudo. Não são os eventos que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles. Traduzindo de forma direta, você não reage ao que acontece. Você reage à história que conta para si mesmo sobre o que acontece. E cada reclamação reforça essa história. É como apertar sempre o mesmo botão no cérebro, fortalecendo o mesmo caminho neural. Só que esse caminho não fica só na mente. Ele desce para o corpo, para o rosto, para a postura. O rosto vira o retrato fixo da narrativa que você repete todos os dias. Você conhece aquela pessoa que mesmo em silêncio parece amarga, tensa, pesada, como se estivesse sempre contrariada? Não é o rosto dela em repouso. É o rosto dela em julgamento constante. E agora pensa naquela outra pessoa que, mesmo atravessando dificuldades reais, parece mais serena, com o olhar mais solto, a face mais leve. Ela não vive sem problemas, ela vive sem reclamar deles. A diferença entre essas duas pessoas não é sorte nem facilidade de vida, é postura interna. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Traduzindo para a vida real, se algo não depende de você, reclamar só adiciona sofrimento. Se depende de você, reclamar só atrasa a ação. Reclamar é como acelerar um carro em ponto morto, faz barulho, gasta energia e não sai do lugar. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Toda reclamação é uma contração emocional que o seu rosto aprende a repetir. Você está, sem perceber, esculpindo a própria expressão com impaciência, irritação e resistência à realidade. Agora vem a virada prática. Durante os próximos 7 dias, faça algo simples, mas consciente. Toda vez que perceber que vai reclamar, pare por 2 segundos, respire e se pergunte: isso depende de mim? Se não depende, aceite e solte. Aceitar não é concordar. É parar de se ferir por algo que você não controla. Se depende, haja imediatamente, nem que seja com um passo pequeno. Porque a ação dissolve tensão, enquanto reclamação só a fixa. Em 2 semanas, algo curioso vai acontecer. Seu rosto vai relaxar. Não por milagre, mas porque você parou de repetir a mesma contração emocional. As pessoas vão notar, vão perguntar: você está diferente, mais leve. E a resposta é simples: você parou de esculpir o próprio rosto com reclamação. Quem reclama o tempo todo grava no rosto a vida que não aceita viver. Quem age, constrói uma expressão que o tempo não endurece. 5. Redes sociais.
Não é sobre dizer que redes sociais fazem mal. Isso todo mundo já sabe. O ponto aqui é mais sutil, mais silencioso e muito mais destrutivo. Cada vez que você rola o feed comparando o seu corpo, a sua vida ou o seu ritmo com o de outras pessoas, algo acontece no seu corpo antes mesmo de acontecer na sua mente. Faça o teste agora. Pegue o celular, abra o Instagram. Role por 2 minutos comparando. Agora pare. Toque o seu rosto, sinta a testa, o maxilar, o pescoço. Existe tensão aí. Você não percebeu, mas o seu corpo entrou em modo de disputa. Não porque você quer competir, mas porque foi treinado a se comparar. E agora vem a parte que quase ninguém percebe. Você faz isso 2, 3 horas por dia, todos os dias, por meses, por anos. O resultado não é só emocional, é físico. Uma expressão facial cronicamente tensa, rugas de esforço, olhar distante, um semblante levemente insatisfeito, mesmo quando nada está errado. As pessoas percebem. Você parece menos presente, menos conectado, menos real. E presença é magnética, tensão repele. Os estoicos tinham uma ideia central: viver de acordo com a natureza. No mundo de hoje, isso significa algo simples e direto. Pare de viver de acordo com o feed. Viva de acordo com a sua realidade. Você está comparando a sua vida real, não editada, com a versão filtrada, recortada e construída da vida dos outros. É como comparar o rascunho aberto na sua mesa com o livro finalizado na vitrine. Não é falta de esforço, é um jogo impossível de ganhar. E quem insiste em jogar, paga com o corpo. A solução não é deletar redes sociais, é assumir o controle da relação. Faça um jejum digital consciente, 1 hora por dia sem redes sociais. Nas primeiras vezes, vai dar ansiedade, inquietação, a sensação de estar perdendo algo. Mas preste atenção no corpo. Depois de 30 minutos, toque novamente o seu rosto. A tensão diminuiu. Olhe no espelho. Você parece mais presente, mais inteiro, mais confortável na própria pele. Em 30 dias, as pessoas vão notar. Vão dizer que você parece mais calmo, mais seguro, mais centrado. E isso acontece por um motivo simples. Você parou de carregar todos os dias a tensão de comparações impossíveis. Quem vive se comparando anda com o rosto contraído pela vida. Quem abandona a comparação devolve o próprio rosto ao mundo. Porque no fim, o problema nunca foi o feed. Foi permitir que ele decidisse como você se apresenta. E ninguém constrói uma vida forte com a expressão de quem está sempre perdendo uma corrida que nunca escolheu correr. Sexto, como você come diz tudo. Existe outro ponto onde o seu nível de comando interno fica impossível de esconder. A forma como você se alimenta. Não estou falando de dieta, não estou falando de estética. Estou falando de controle ou da falta dele. Você come com atenção ou no piloto automático? Você escolhe o que coloca no corpo ou apenas reage ao impulso do momento? Como quem abre a geladeira sem nem perceber o gesto. Você para quando está satisfeito ou come até se sentir pesado, lento, culpado. É como abastecer um carro além do limite e depois reclamar que ele não responde bem. O excesso não dá potência, ele tira controle. E isso não afeta só o seu peso, afeta como você se carrega, como você se sente e como você se apresenta ao mundo. Quando você come de forma descontrolada, você não está apenas afetando o corpo. Você está treinando a mente a ceder. Você está dizendo a si mesmo, em pequenos gestos repetidos, eu não mando em mim. E a mente aprende rápido. O corpo expressa aquilo que a mente aceita. Por isso, a falta de controle na alimentação aparece na postura, na energia, na presença e na forma como você ocupa o próprio espaço. Os estoicos eram obcecados pela temperança, não como punição, mas como liberdade. Marco Aurélio fazia uma pergunta simples e brutalmente honesta. Você é senhor de si ou escravo dos seus desejos?
Essa pergunta não aparece apenas em grandes decisões. Ela aparece nos detalhes. Cada vez que você pede um delivery às 11 da noite, não porque está com fome, mas porque está entediado, cansado ou vazio, você reforça a escravidão. É um gesto pequeno, mas simbólico. É como entregar o volante da sua vida para qualquer impulso que buzine mais alto. Por outro lado, cada vez que você come com consciência, você pratica liberdade. Não é sobre proibir, é sobre escolher. Não é rigidez, é respeito próprio. Comer bem não é um ato estético, é um ato de comando. E comando se treina nos momentos em que ninguém está olhando. Aqui vai um desafio prático. Faça uma refeição por dia, com atenção plena total, sem telas, sem distrações, apenas você e a comida. Mastigue devagar, observe o sabor. Pare quando estiver satisfeito, não quando estiver cheio. Em 5 dias, você vai notar energia mais estável, digestão melhor e algo sutil, mas decisivo: presença. Você vai se carregar diferente, falar diferente, decidir diferente. Porque quem domina os pequenos impulsos começa, inevitavelmente, a dominar a própria vida. E aqui está o fechamento que você precisa guardar. Quem não governa o que entra pela boca, dificilmente governa o que sai em forma de decisão. 7º, seu corpo fala primeiro e o mundo acredita nele. Sua linguagem corporal não é apenas como você fica parado. É como você entra, como atravessa, como ocupa um ambiente. Existe a pessoa que entra numa sala e é percebida imediatamente. E existe a pessoa que entra e parece não existir. A diferença não é beleza, status ou roupa. É presença corporal sustentada no tempo. E o mais perigoso é que você faz isso sem perceber. Evita contato visual. Mantém gestos pequenos e contidos, ocupa o mínimo espaço possível, anda com os ombros fechados e passos curtos, quase como quem pede desculpas por estar ali. São microsinais, quase invisíveis, mas constantes. Cada um deles comunica silenciosamente: eu não pertenço, eu não quero incomodar, eu prefiro passar despercebido. E o corpo fala isso antes da sua boca ter chance de corrigir. É como entrar em qualquer lugar com o volume da própria existência no mínimo. Mesmo quando você tem algo a dizer, o corpo já decidiu que não vale tanto assim. Epicteto era obsessivo com o autodomínio, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Ele ensinava algo simples e brutal: você controla seu corpo, suas ações e suas escolhas. Ou seja, presença não é talento, é treino consciente. E aqui está a virada. Por 3 dias, apenas observe e ajuste. Contato visual firme, não agressivo, apenas presente. Gestos mais amplos, sem exagero. Caminhe como alguém que pertence ao lugar onde está. Não é arrogância, é alinhamento. Ocupe o chão com os pés, o ar com o olhar, o tempo com a sua presença, sem anunciar nada, sem explicar nada. As pessoas reagem diferente. Não porque você exigiu respeito, mas porque parou de se mover como alguém que pede permissão para existir. Presença não se explica, se sustenta no corpo, e o mundo responde àquilo que você sustenta, não àquilo que você deseja. Ninguém respeita quem atravessa os ambientes como se estivesse de passagem. 8º, os micromovimentos da ansiedade. Existe algo que entrega sua ansiedade antes mesmo de você perceber que está ansioso. Não é o que você diz, não é o que você pensa, é o que o seu corpo faz no automático. Você mexe no cabelo o tempo todo, rói unhas ou cutículas, balança a perna sem parar, toca o rosto repetidamente, aperta as mãos, cruza e descruza os dedos, como se estivesse sempre esperando algo dar errado. São gestos pequenos, quase invisíveis, mas repetidos o suficiente para destruir a sua presença. Agora, vem a parte que quase ninguém entende. Esses micromovimentos não são apenas sinais de ansiedade.
Eles alimentam a ansiedade. É um ciclo silencioso. O corpo entra em estado de alerta. A mente interpreta isso como perigo, mesmo quando não existe ameaça real. Você não está nervoso porque a situação é tensa. A situação parece tensa porque o seu corpo está agindo como se estivesse em perigo. E o mundo percebe isso. Antes de você falar qualquer coisa, o outro já sente instabilidade, insegurança, falta de controle interno. Não por julgamento, mas por leitura corporal básica. Quem não controla pequenos gestos, transmite que não controla o próprio estado interno. Marco Aurélio praticava o que hoje chamamos de atenção plena. Ele dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Realize isso e encontrará força. Mas o que quase ninguém percebe é que o controle da mente começa pelo controle do corpo e não o contrário. Se você não governa seus movimentos, seus pensamentos sempre vão correr atrás. Quando perceber um micromovimento, não se julgue. Pare conscientemente. Respire fundo 3 vezes. Coloque as mãos em posição neutra. Não é repressão, é comando. Você está dizendo ao seu sistema nervoso: não há perigo agora. Nos próximos 5 dias, faça isso sempre que notar um gesto ansioso. Substitua o movimento por imobilidade consciente e respiração lenta. O efeito é imediato. A ansiedade diminui, a presença aumenta, o olhar fica mais firme. O corpo para de pedir socorro sem necessidade. Quem controla o corpo sinaliza segurança. Quem sinaliza segurança atrai confiança. E aqui está o ponto final, que muita gente nunca aceita. Você não perde autoridade por estar ansioso. Você perde autoridade quando deixa o corpo anunciar ansiedade antes mesmo de você abrir a boca. Quem não governa os próprios gestos se apresenta ao mundo como alguém que está sempre prestes a perder o controle. 9. Simples, ignorado e destruidor. Água. Tem algo ainda mais básico e, justamente por isso, mais negligenciado. A água. Você acha que está hidratado? Provavelmente não está. Olhe para o seu rosto, pele ressecada, lábios rachados, olheiras mais profundas, expressão cansada, olhar opaco. Isso não é só cansaço. É o corpo funcionando no limite enquanto você finge que está tudo bem. Agora vem a parte que quase ninguém leva a sério. Estudos mostram que cerca de 75% das pessoas vivem cronicamente desidratadas sem perceber. Não é falta de água, é falta de atenção ao próprio corpo. Você passa o dia inteiro pedindo foco, energia e clareza, mas entrega ao corpo o mínimo necessário para sobreviver, não para funcionar bem. É como tentar rodar com o tanque na reserva e reclamar do desempenho. O corpo cobra, sempre, e a desidratação cobra em silêncio. Menos água significa sangue mais espesso, circulação pior, cérebro mais lento, pele sem viço, músculos rígidos, fadiga constante. Você não perde energia, você vai sendo drenado aos poucos. E o mais perigoso é que isso vira normal. Você se acostuma a viver abaixo do seu nível real. Acha que é idade, rotina, estresse. Não é. É descuido repetido. Os estoicos eram claros sobre isso. Disciplina não era punição. Era autocuidado sistemático. Cuidar do corpo era uma forma de honrar a própria razão. Porque um corpo negligenciado sabota qualquer tentativa de clareza, presença e domínio interno. Água não é detalhe, é estrutura. Sem água suficiente, não existe foco sustentado, não existe boa postura, não existe sono reparador, não existe pele viva, não existe expressão firme. Tudo trava primeiro por dentro. E aqui não tem complexidade. Garrafa de 1 litro, 3 vezes ao dia, sem negociação. Não é meta bonita, é manutenção básica. Em poucos dias, algo muda. A pele responde, os olhos ficam mais vivos, a expressão suaviza, a mente clareia, não porque você fez algo extraordinário, mas porque parou de tratar o próprio corpo como se fosse descartável. E aqui vai a verdade que fecha esse tópico.
Seu corpo reflete exatamente o nível de respeito que você pratica por si mesmo. Não o que você diz, não o que você pensa, mas o que você faz todos os dias. Quem não cuida do básico vive pedindo resultado avançado. E a vida não funciona assim. Ninguém constrói força ignorando o essencial. Se você quer se tornar irreconhecível, comece por algo simples. Pare de sobreviver no limite e comece a sustentar o mínimo que o seu corpo exige. Porque quem não se hidrata não está com falta de água, está com falta de prioridade. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Eu nem sempre soube disso. Teve uma fase em que eu evitava câmeras, fugia de eventos sociais, qualquer exposição me drenava. Eu me olhava no espelho e via alguém apagado, cansado, com o olhar vazio, vivendo no modo economia de energia. Dormia 4 ou 5 horas por noite, passava horas rolando redes sociais, comparando minha vida com recortes irreais, reclamava de tudo, como quem tenta aliviar um peso que nunca sai. Comia no piloto automático. Meu corpo não estava falhando. Ele só estava mostrando exatamente como eu estava vivendo por dentro. Até que um dia, eu perdi uma oportunidade importante. Alguém olhou para mim e disse: "Você parece sem energia." Doeu. Doeu porque era verdade. Foi como ouvir em voz alta algo que eu vinha fingindo não ver. Pouco tempo depois, eu me deparei com Marco Aurélio e com uma frase simples: "Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela." Aquilo encaixou. Eu estava tentando controlar o mundo, me comparar com tudo, preencher minha vida por fora, enquanto vazava por dentro como um balde furado. Então, eu parei de prometer e comecei um experimento real. 30 dias aplicando exatamente esses princípios. Os primeiros dias foram ruins. O silêncio incomodou. A ausência de distração expôs o que eu evitava. Não foi bonito, nem rápido. Foi desconfortável e foi real. Mas em 30 dias, as pessoas começaram a notar. Em 60 eu me reconhecia no espelho. Não alguém perfeito, mas alguém mais presente, mais inteiro, mais acordado. Hoje eu ainda erro, ainda escorrego, mas a diferença é simples. Agora eu percebo na hora e escolho diferente. Antes eu só afundava sem notar. E você pode fazer o mesmo. Não amanhã, não segunda-feira. Agora, 30 dias, sem discurso. Um sistema simples, postura checada várias vezes ao dia, sono tratado como prioridade, menos redes sociais, respiração para baixar o estresse, alimentação com atenção, corpo hidratado, mente presente, sem heroísmo, sem exagero, só constância. Documente, compare, observe, porque quando a mente muda, o corpo responde, sempre, e quando o corpo muda, o mundo responde junto. Se isso te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, fique por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários o que mais fez sentido para você. Esse espaço existe para quem quer crescer com consciência. Obrigado por assistir. Pare por um instante e olhe ao seu redor. Observe a energia das pessoas. Como estão agindo, seu estado emocional, sempre cansadas. Tudo à nossa volta nos pressiona a produzir mais, correr mais e lutar incansavelmente por tudo o que queremos. A sociedade grita uma mensagem clara de que o sucesso pertence apenas àqueles que se esgotam na busca de seus sonhos. Só que a realidade mostra outra coisa. Quanto mais as pessoas forçam, mais travadas elas ficam. Quanto mais tentam controlar tudo, mais ansiedade sentem. Os estoicos perceberam cedo que essa lógica estava errada. Não é a tensão que constrói resultados duradouros, é a calma. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do Império Romano, não escreveu sobre correr atrás da vida ou lutar contra tudo. Ele escreveu algo simples e profundo: limite-se ao presente. Não porque o futuro não importa, mas porque uma mente tensa, sempre projetada no amanhã, perde eficiência hoje. Isso não é sinônimo de passividade, é ação sem desespero.
Existe uma diferença clara entre agir com intenção e brigar com a realidade. Pense na água. Ela não quebra a rocha na força, ela flui, contorna, se adapta e, com o tempo, transforma toda a paisagem. Não porque luta, mas porque persiste sem rigidez. Quando você aperta a vida como se tivesse medo de perder tudo, seu corpo entra em alerta, a mente se fecha, sua percepção diminui. É justamente isso que faz com que as oportunidades que você tanto busca fiquem invisíveis. A ansiedade cria resistência e resistência bloqueia movimento. Muitas vezes, não é a falta de esforço que impede o avanço, é tentar demais. Quando você relaxa por dentro, você não fica fraco, você fica mais lúcido. E lucidez muda decisões. Decisões mudam resultados. Sua mente para de atrapalhar o movimento da vida. Os estoicos chamavam isso de amor fati, aceitar o ritmo da vida sem abrir mão da responsabilidade sobre suas escolhas. É isso que você vai aprender aqui. Neste vídeo, eu vou te mostrar 9 princípios estoicos práticos e aplicáveis para alcançar o que você quer sem desgaste interno. E antes de continuar, só te peço 2 coisas. Curta esse vídeo e escreva nos comentários uma frase simples. Hoje eu deixo a vida fluir. Isso muda a forma como se relaciona com seus desejos. Porque quando você para de forçar o resultado, você finalmente permite que as coisas comecem a acontecer. Agora sim, vamos começar. Regra 1. A arte do desejo. Quanto mais você deseja algo, mais parece que isso escapa de suas mãos. Esse é o paradoxo que enlouquece muita gente. Os estoicos entenderam algo que hoje a psicologia começa a confirmar. O problema não é o desejo, mas o apego que se cria em torno dele. Epicteto, que passou de escravo a um dos maiores filósofos da história, ensinava que a verdadeira riqueza não está em acumular coisas, mas em diminuir a dependência emocional daquilo que não está sob seu controle. No momento em que algo se torna indispensável para sua felicidade, você perde equilíbrio. Quando continua inteiro, mesmo sem isso, você ganha força. Ter poucos desejos não significa desistir da vida nem abandonar ambições. Significa saber a diferença entre querer algo e precisar daquilo para se sentir completo. Quando você precisa, você cria tensão. Quando você deseja com desapego, você cria espaço. Desejar sem precisar é o que transforma a ansiedade em magnetismo. Pense nas pessoas da sua vida que parecem atrair oportunidades com naturalidade. Geralmente não são as que vivem reclamando do que falta, nem as que passam o dia inteiro postando afirmações desesperadas nas redes sociais, tentando convencer o mundo e a si mesmas de que estão bem. São pessoas que seguram seus desejos com leveza, como quem segura uma borboleta pousada na palma da mão, sem apertar, sem medo, sem tentar controlar. Elas querem que coisas boas aconteçam, mas não colocam seu valor pessoal dentro do resultado. É isso que os estoicos chamavam de indiferença preferida. Você prefere o sucesso, prefere o amor, prefere a abundância. Mas a sua paz interior não depende da chegada dessas coisas. Sua felicidade não está refém do que acontece fora de você. E é exatamente essa postura que cria uma força discreta, mas extremamente poderosa. Porque pessoas e oportunidades sentem quando alguém não age a partir da carência. Quando você pratica o desejo desapegado, você para de emitir urgência, aquela energia que pressiona, que cobra, que afasta, e passa a agir a partir de um estado interno de confiança e suficiência. Mesmo antes de qualquer resultado concreto aparecer, algo já muda claramente. Suas decisões deixam de nascer do medo, e decisões tomadas com clareza e confiança quase sempre produzem resultados melhores. A verdadeira virada acontece quando você diz: eu adoraria que isso acontecesse. E ainda assim,
toma atitudes consistentes e inspiradas na direção do seu objetivo, mas completa internamente. Se não acontecer exatamente como imaginei, eu continuo inteiro. Isso não é desistir, isso é maturidade emocional, isso é crescimento real. Crescer é entender que a vida, muitas vezes, enxerga possibilidades que a sua visão atual ainda não alcança. Existe um campo muito maior de possibilidades quando você solta o controle e confia no processo. Pratique isso hoje. Traga à mente o seu maior desejo. Respire fundo e diga com honestidade que isso aconteça ou algo ainda melhor. Sinta como essa frase alivia a pressão interna, relaxa o corpo e abre espaço para novas possibilidades. Deixe essa ideia penetrar na sua mente e no seu coração. E compartilhe nos comentários se isso fez sentido para você. Eu escolho paz, não desespero. Regra 2. Magnetismo do momento presente. Sua mente provavelmente passa o dia inteiro em todos os lugares, menos onde seu poder realmente existe, aqui e agora. A maioria das pessoas vive mentalmente dividida entre dois lugares que não existem. Um futuro que ainda não chegou ou um passado que já não pode ser mudado. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor ou apenas para o horizonte, ignorando completamente a estrada à sua frente. Mas os estoicos compreenderam algo essencial. Toda a vida real acontece no momento presente e toda a criação nasce daqui. Quando você não está aqui, você perde a magia. Sêneca escreveu: a verdadeira felicidade é aproveitar o presente. E isso não é poesia nem filosofia abstrata. É um princípio prático e observável da vida. Quando sua consciência está totalmente presente, você percebe oportunidades que uma mente dispersa simplesmente não vê. Você percebe o tom de uma conversa, um detalhe no ambiente, uma pausa que muda tudo. Você teria ignorado aquele comentário casual que leva à sua próxima grande oportunidade. Você sente o impulso de pegar um caminho diferente para casa. E nesse trajeto, encontra a pessoa certa, a ideia certa ou o insight que destrava algo parado há meses. Mas aqui está o ponto que muitos não entendem sobre presença. Não se trata apenas de atenção, trata-se de energia. Quando você está verdadeiramente presente, você solta o peso do arrependimento e da ansiedade e passa a operar a partir do seu estado mais limpo e disponível. Essa energia é profundamente atraente, tanto para pessoas quanto para circunstâncias. Pense nas pessoas mais magnéticas que você conhece. Elas não são agitadas, apressadas ou mentalmente ausentes. Não são aquelas que checam o celular o tempo todo ou vivem falando do que ainda vão fazer um dia. São aquelas que olham nos seus olhos quando você fala, escutam de verdade e fazem você sentir que naquele instante nada mais importa além daquele encontro. Quem faz você se sentir como se fosse a única pessoa na sala? Essa é a força silenciosa da presença. E aqui está a ironia mais poderosa. Quando você para de viver para o futuro, começa a construir um futuro melhor. Quando você para de tentar escapar deste momento, este momento vira a base de tudo o que você deseja criar. As oportunidades não vivem no amanhã. Elas vivem na qualidade de consciência que você traz para o hoje. Sua respiração é sua âncora no presente. Sempre que sua mente fugir para o e se ou para o se ao menos, volte para a respiração. Sinta seus pés tocando o chão, como se estivesse criando raízes no agora. Observe 3 coisas que você pode ver, ouvir ou sentir neste instante. Isso é uma prática concreta de alinhamento interno. O momento presente não é apenas onde você existe. É onde você cria. Pare de viver na sala de espera da sua vida. Entre na realidade que está acontecendo agora, porque é aqui que as decisões ficam claras, as conexões se formam e os verdadeiros movimentos começam. Regra 3. Você não está imune aos obstáculos.
Isso não é uma possibilidade, é uma garantia incontornável da existência. A vida não testa algumas pessoas, ela testa todas. Mas existe algo que diferencia quem realiza seus sonhos de quem permanece parado, a forma como cada um lida com a resistência. A resistência pode se tornar sua inimiga ou seu professor, e essa escolha acontece no exato momento em que algo não sai como você planejou. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos do mundo antigo, enfrentou pestes, guerras, traições e perdas profundas, e ainda assim encontrou clareza para escrever uma das frases mais diretas da filosofia prática: o obstáculo à ação impulsiona a ação. O que impede torna-se o caminho. Esse é o segredo para transformar cada contratempo em preparação silenciosa para algo maior. Quando você para de lutar contra a realidade como se ela estivesse errada e começa a se mover com ela, algo muda. A resistência deixa de ser peso e passa a ser direção. A maioria das pessoas encontra um obstáculo e imediatamente pensa que o mundo está contra elas. Levam para o lado pessoal, perdem energia emocional e desistem antes mesmo de entender o que estava sendo construído ali. Mas, e se cada obstáculo for, na verdade, um treino disfarçado? Uma forma da vida te fortalecer antes de te entregar aquilo que você tanto deseja. Pense na ostra e na pérola. A areia não destrói a ostra, não a paralisa. Ela gera algo valioso porque a ostra reage com inteligência ao incômodo. Os obstáculos não são punições, são convites para se tornar a pessoa capaz de sustentar o próximo nível da sua vida. Quando você aceita a resistência, em vez de se ressentir, algo prático muda suas ações. Você para de desperdiçar energia lutando contra o que é e começa a usar essa energia para atravessar o que é. Você se torna como a água, flexível, persistente e, com o tempo, imparável. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de brigar com o fato para agir com inteligência. Isso não significa passividade, significa agir com clareza, não por desespero. Você responde em vez de reagir. Busca a lição no desafio e a oportunidade escondida no obstáculo. Da próxima vez que algo não sair conforme o planejado, não se feche imediatamente. Pare e pergunte: como isso pode estar me preparando? O que essa experiência está tentando fortalecer em mim? Porque às vezes o atraso é proteção. Às vezes o desvio leva a um caminho melhor do que o destino original. E muitas vezes, o não que você recebe abre espaço para um sim maior. Confie no processo, mesmo quando você não vê o panorama completo. A vida enxerga curvas que você ainda não alcançou. Regra 4. O poder da autoridade interior. Você tem entregado seu poder a tudo e a todos ao seu redor. E é por isso que aquilo que você deseja parece sempre alguns passos fora do alcance. Não porque o mundo esteja contra você, mas porque sua estabilidade emocional foi colocada nas mãos do mundo. Os estoicos descobriram algo simples e decisivo. A verdadeira transformação começa quando você recupera sua autoridade interior e para de permitir que circunstâncias externas comandem o seu estado interno. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Isso não é apenas resiliência emocional, é uma mudança profunda de posição interna. Toda vez que você pensa, não posso ser feliz até que isso aconteça, ou só vou me sentir bem quando aquilo mudar, você entrega, sem perceber, as chaves do seu reino a algo externo. É como dizer, minha paz está fora de mim. E viver assim é exaustivo. Seu humor passa a depender do comportamento das pessoas. Sua confiança oscila conforme o saldo da conta bancária. Seu valor sobe e desce de acordo com elogios, curtidas ou reconhecimento. É como viver preso por fios invisíveis, onde cada comentário, cada resultado e cada imprevisto te puxa para um lado diferente.
E o mais perigoso é que isso parece normal, porque muita gente vive assim. Mas quando você recupera sua autoridade interior, você ganha consciência, você percebe que sua paz, sua alegria e sua sensação de abundância são decisões internas, não recompensas externas. Isso não é indiferença aos resultados, é parar de delegar seu bem-estar a eles. Você continua agindo, tentando e construindo, mas não coloca sua identidade na linha de chegada. Essa mudança elimina a escassez emocional, porque você deixa de agir com desespero. Quando você sabe que pode estar bem, independentemente das circunstâncias, suas escolhas ficam mais lúcidas e firmes, porque seu valor não está em jogo. Você se torna mais autêntico. E isso é perceptível. As pessoas sentem quando alguém não implora por validação. É como entrar em uma sala sem precisar provar nada. A postura fala antes das palavras. Por isso, oportunidades tendem a fluir para quem não as persegue com ansiedade. O sucesso costuma se aproximar de quem não precisa dele para se sentir inteiro. Quem age a partir da autoridade interior cria uma força silenciosa que atrai, em vez de repelir. Comece a praticar isso hoje. Antes de abrir as redes sociais, antes de olhar sua conta bancária, antes de buscar qualquer aprovação, faça uma pausa consciente e se pergunte: como eu escolho me sentir agora? Honre essa escolha, porque o mundo exterior sempre reflete o mundo interior. Mude a posição interna e o externo se reorganiza. Sinta esse poder crescendo dentro de você e se comprometa com ele. Compartilhe nos comentários. Eu sou o autor da minha própria experiência. Regra 5. A arte da não ação estratégica. Isso pode parecer contraditório, mas em muitos momentos, a atitude mais poderosa que você pode tomar é não fazer absolutamente nada. Os estoicos compreenderam algo que nossa cultura, obcecada por movimento, esqueceu. Existe uma diferença clara entre estar ocupado e ser eficaz, entre agir por ansiedade e agir com direção, entre forçar ações e permitir que a ação certa amadureça. Lao Tse ensinava que o sábio não tenta controlar tudo e justamente por isso alcança resultados duradouros. Às vezes, o seu maior avanço não vem de fazer mais, mas de parar de interferir no que já está em movimento. Vivemos em uma cultura que confunde ação com progresso. Grande parte do que chamamos de ação é apenas ansiedade disfarçada de produtividade. Respondemos rápido demais, decidimos cedo demais, falamos quando ainda deveríamos observar. Mantemo-nos ocupados porque a quietude nos desconforta, porque parar dá a sensação de perda de controle. E então, seguimos avançando por medo. O paradoxo é simples. Essa energia frenética costuma afastar exatamente aquilo que estamos tentando atrair. A não ação estratégica não é preguiça nem desistência dos seus objetivos. Ela é a capacidade de reconhecer que você já fez a sua parte e que insistir além disso passa a ser interferência, não esforço. É como plantar uma semente. Depois de enterrá-la, cavar todos os dias para ver se cresceu não acelera o processo, só destrói a raiz. Algumas coisas precisam germinar longe dos seus olhos, no silêncio, no tempo certo, sem pressão. Pense em um mestre de xadrez. Ele não move peças para parecer ativo. Observa o tabuleiro, lê o ritmo do jogo e espera o momento exato, mesmo que isso signifique parecer parado enquanto o outro se precipita. A paciência vira poder. A contenção se transforma em vantagem. Na vida real, isso aparece quando você para de insistir em uma conversa improdutiva, quando deixa de explicar demais, quando não reage a uma provocação ou quando decide não agir no auge da emoção. Essas pausas não te atrasam, elas te protegem. Ao aprender a arte da não ação estratégica, você para de se esgotar com movimentos que consomem energia, mas não produzem avanço real.
Você passa a confiar mais na sua percepção, a sentir quando agir e quando recuar é o movimento mais inteligente. E muitas vezes, ao esperar, você percebe algo essencial. O espaço que você criou era exatamente o que faltava para a solução aparecer. Não porque o universo faz mágica, mas porque você parou de bloquear caminhos com ações precipitadas. Nesta semana, pratique algo simples e poderoso. Diga, eu ainda não sei, quando realmente não souber. Espere quando a espera parecer mais lúcida do que a pressa. Observe como isso cria espaço mental, emocional e prático para respostas que não surgem sob pressão. A vida não recompensa quem se move o tempo todo, mas quem sabe ficar quieto o suficiente para receber o que já estava a caminho. Regra 6. Gratidão como força manifesta. A maioria das pessoas acredita que gratidão se resume a ser educado ou ter pensamentos positivos, mas os estoicos enxergavam algo muito mais profundo e prático. Para eles, gratidão não era uma emoção passageira, era uma postura interna diante da realidade. A gratidão funciona como uma força de reorganização interior, porque muda a forma como você percebe, interpreta e responde ao que acontece. Quando você reconhece conscientemente o que já tem, para de agir a partir da escassez e passa a agir a partir da solidez. Isso é direção mental. É como ajustar o foco de uma lente. O mundo não muda, mas o que você vê ganha nitidez. Marco Aurélio escreveu: ao acordar pela manhã, diga a si mesmo, as pessoas com quem lidarei hoje podem ser intrometidas, ingratas, arrogantes e injustas. Elas agem assim porque não distinguem o bem do mal. Ainda assim, reconheço que compartilham da mesma natureza humana que eu. Aqui, Marco Aurélio não romantiza as pessoas. Ele protege a própria mente. Ele não nega a dificuldade, mas escolhe não permitir que ela governe seu estado interno. Isso é gratidão, ver a realidade sem se tornar refém dela. Quando você a pratica, abandona a mentalidade de escassez e sai do estado constante de privação interna. Em vez de pensar no que falta, você reconhece o que já sustenta sua vida agora. Você irradia presença, não porque tudo esteja perfeito, mas porque parou de lutar contra o que é inevitável. Isso não tem nada a ver com positividade superficial ou sentimentos rasos. A verdadeira gratidão estoica reconhece o problema, mas se recusa a viver mentalmente dentro dele. Você não se endurece pelo que acontece na sua vida. Mesmo diante dos maiores problemas, imprevistos, você preserva dentro de si sua força, sua energia, sua determinação e sua fé. São esses sentimentos que te dão base para vencer as adversidades, crescer como ser humano e responder com lucidez, não com medo. A gratidão funciona como um copo com água e óleo. O óleo pode ser espesso, escuro, pesado, mas ele nunca se mistura à água. Ele fica por cima, não a contamina, não a invade. Quando você pratica gratidão, faz exatamente isso com seus sentimentos mais nobres. Os protege. Nada, por mais espesso que possa parecer, tem o poder de te atingir. Isso cria uma espiral de fortalecimento. Gratidão gera clareza, clareza gera melhores decisões, e decisões melhores criam experiências mais estáveis. Por isso vale praticar gratidão como ação concreta, não apenas como sensação interna. Hoje mesmo, faça um agradecimento sincero, um reconhecimento honesto. Escreva uma mensagem, dê uma ligação. Agradeça a você mesmo, ao seu corpo por continuar te sustentando, a sua respiração por estar presente sem exigir nada em troca. A gratidão que você pratica transforma o que você tem em suficiente. E o suficiente é o único solo onde algo novo cresce com estabilidade. Valorizar o que você já recebeu não empobrece seus desejos, amadurece suas conquistas. Quem honra o que já tem se torna confiável para receber mais. Regra 7. A força
da soberania emocional. Suas emoções não estão acontecendo com você, elas estão sendo criadas por você. Quando você compreende isso, pode transformar toda a sua vida. No entanto, a maioria das pessoas passa anos entregando seu estado emocional às circunstâncias, a outras pessoas e a eventos aleatórios fora de seu controle. É como se qualquer situação pudesse pegar o volante da sua vida e decidir a direção. Sêneca ensinou que tudo o que é novo excita a mente, mas apenas uma mente que busca a verdade consegue atravessar essa excitação sem se perder nela. Não é o estímulo que nos domina, é a falta de consciência sobre como reagimos a ele. A verdadeira estabilidade acontece quando você entende que suas reações emocionais são escolhas, não reflexos inevitáveis. Quando você percebe isso, recupera o centro da própria experiência. Pense em duas pessoas vivendo a mesma rejeição, a mesma perda financeira ou a mesma decepção. Uma se desorganiza por dentro, revive a situação repetidas vezes, alimenta a dor com pensamentos e acaba paralisada. A outra sente a dor plenamente, não foge dela, observa o que aquela experiência revela e a usa como combustível para criar algo melhor. A diferença não está nas circunstâncias, mas na soberania emocional. É a diferença entre ser arrastado pela correnteza e aprender a nadar dentro dela. Soberania emocional não é reprimir sentimentos nem fingir força. É permitir que a emoção exista sem permitir que ela tome conta de você. Você reconhece a raiva sem se tornar agressivo. Reconhece a tristeza sem transformá-la em identidade. Sente medo sem deixar que ele decida por você. Esse é o ponto em que a emoção deixa de ser prisão e se torna energia. Porque quando você tem domínio interno, suas emoções viram matéria-prima para escolhas mais inteligentes. Você escolhe o que cria quando escolhe a calma em meio ao caos. É como regular o fogo. Fora de controle, ele destrói. Bem direcionado, ele aquece, ilumina e constrói. Você se torna um poderoso atrativo de circunstâncias mais equilibradas, quando consegue acessar serenidade, mesmo sob pressão. E isso não depende da situação perfeita, depende da postura interna. Independentemente da sua situação atual, você passa a gerar experiências mais saudáveis quando não reage automaticamente a tudo o que sente. A prática é simples, mas não é fácil. Quando sentir uma emoção intensa, pare por um instante e pergunte a si mesmo: o que essa emoção está tentando me mostrar? O que posso aprender com isso? Como posso usar essa energia de forma construtiva? Em vez de se afogar na emoção, você a observa como quem observa uma onda. Ela vem, cresce e inevitavelmente passa. Então, faça uma escolha consciente sobre quanto tempo permanecerá nesse estado emocional e o que fará com a energia que ele fornece. Porque permanecer preso a uma emoção é uma decisão repetida, não um acidente isolado. Suas emoções são mensageiras, não mestras. Elas existem para informar, não para governar. Elas não devem controlar suas decisões nem determinar seu destino quando você domina seu mundo emocional. Quando você governa suas emoções, você governa sua vida. Esse é o verdadeiro poder, silencioso, firme e duradouro. Diga isso com clareza, não como afirmação vazia, mas como decisão consciente. Meus sentimentos existem, mas não me controlam. Regra 8. Ter coragem de ser você cria o que você deseja receber. Viver uma vida que não é verdadeiramente sua é passar os dias ajustando quem você é para caber nas expectativas dos outros, como alguém que troca de roupa o tempo todo para agradar plateias diferentes. O que você espera de si mesmo quando esconde o que pensa, quando silencia o que sente, quando interpreta papéis que não combinam com a sua natureza? Isso cria uma fricção interna constante, um freio invisível que consome energia e bloqueia o fluxo natural da vida.
É como tentar avançar com o freio de mão puxado. Você até se esforça, mas não sai do lugar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo quantos conflitos evitava ao não se preocupar com o que os outros pensavam ou diziam, porque quem vive orientado para fora perde o domínio do que acontece por dentro. E aqui surge a pergunta essencial: é o medo da opinião alheia que guia suas escolhas, ou a coragem de ser quem você é, mesmo quando isso gera desconforto? Não se trata apenas de liberdade pessoal, mas de potência interior. Manifestar começa quando o pensamento, emoção e ação deixam de se contradizer. Quando você não é autêntico, envia sinais confusos à vida, como alguém que pede um destino, mas aponta para outro. É como preencher o endereço errado e depois estranhar que a entrega nunca chega. Como a vida pode te oferecer o que é realmente seu, se você se apresenta usando uma máscara? Como as oportunidades certas podem te encontrar, se você vive se escondendo atrás do que esperam de você? Expressão autêntica não é agressividade, não é impor verdades, é não trair a própria consciência. É dizer a sua verdade com firmeza e respeito, sem atacar, mas também sem se abandonar. Isso muda o critério das decisões. Em vez de agir para agradar, você passa a escolher com base nos seus valores, no que realmente te move. A autenticidade tem um efeito natural de atração e filtragem. Aproxima o que é compatível com você e afasta o que não é, sem esforço, sem teatro. Ela exige coragem, porque viver de forma autêntica significa aceitar que nem todos vão te entender, que alguns convites vão desaparecer e que certos caminhos deixam de fazer sentido. Mas isso não é perda, é alívio. Porque apenas o seu eu verdadeiro é forte o suficiente para sustentar uma vida que não pesa por dentro. Tudo o que está destinado a você responde à sua verdade, não ao personagem que você criou para agradar. Ou você continua atendendo expectativas externas, ou começa hoje um diálogo honesto consigo mesmo. Escolha uma decisão pequena, mas real. Escolha o que você realmente quer, não o que parece mais aceitável. Observe como isso muda sua postura, sua energia e suas escolhas, e como, a partir desse alinhamento, novas possibilidades começam a surgir com mais naturalidade. Regra 9. Confie no tempo da vida. O princípio estoico final, e talvez o mais profundo de todos, não é a pressa, é o aprendizado. Confiar no tempo divino é compreender que as coisas acontecem quando precisam acontecer, e não quando o seu desejo imediato exige. Isso não é espera passiva, é fé ativa. É agir com disciplina no presente e, ao mesmo tempo, soltar a ansiedade pelo resultado. Marco Aurélio escreveu: aceite as coisas às quais o destino te une e ame as pessoas que o destino coloca no seu caminho. Para os estoicos, o universo não era caótico nem injusto, era racional, organizado e proposital. Tudo tinha uma função, mesmo quando essa função ainda não era visível para uma mente impaciente. E é justamente a impaciência que costuma se tornar a maior inimiga daquilo que você deseja construir. Quando você exige que tudo aconteça no seu tempo, cria tensão. E onde há tensão, o fluxo se quebra. Forçar resultados é como puxar uma fruta verde do galho. Ela até cai na sua mão, mas ainda não está pronta para ser saboreada. Ao resistir ao curso natural dos acontecimentos, você perde oportunidades reais, porque fica preso a um único resultado e passa a rejeitar caminhos que não se parecem com o que você imaginou. E muitas bênçãos chegam disfarçadas de desvios. Quando você confia no tempo divino, algo muda internamente. Você relaxa o controle excessivo e passa a caminhar em um ritmo mais sábio e mais alinhado do que a sua agenda pessoal. Você começa a perceber que atrasos nem sempre são punições. Muitas vezes são proteção, outras vezes são preparação.
Às vezes, você ainda não é a pessoa capaz de sustentar aquilo que está pedindo. Em outras, o mundo ao seu redor ainda precisa se reorganizar para criar as condições certas. Pense na sua própria vida. As melhores coisas que te aconteceram vieram exatamente quando você planejou? Ou surgiram de surpresa por caminhos que você jamais teria escolhido racionalmente? A maioria das grandes viradas acontece assim. Não quando você força, mas quando está pronto. Confiar não significa parar de agir nem abandonar metas. Significa agir com dedicação, sem se tornar refém da ansiedade pelo resultado. Quando você se entrega com graça, algo essencial acontece. Você para de se esgotar tentando controlar tudo e começa a enxergar a beleza do momento presente. Enquanto a mente ansiosa vive projetada no amanhã, a vida real acontece agora. E é agora que o universo trabalha a seu favor, mesmo quando isso ainda não é visível. Os estoicos não falavam em manifestação como a autoajuda moderna, mas compreenderam algo fundamental. A verdadeira manifestação não é conseguir o que você quer, é se tornar quem você precisa ser. Quando esses princípios se integram, você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Isso não é desistir dos seus sonhos, é parar de sufocá-los com controle excessivo. Os estoicos sabiam: paz não é ausência de desafios, é presença de sabedoria. E sabedoria aplicada com constância cria, inevitavelmente, as condições para tudo o que é bom. Se algo ainda não chegou, não significa que foi negado. Significa que está a caminho. O seu trabalho agora é simples: relaxar, confiar e se preparar para receber. Se isso te ajudou a enxergar as coisas com mais clareza, fique por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários o que mais fez sentido para você. Esse espaço existe para quem quer crescer com consciência. Obrigado por assistir.